Petrobras versus Prio. Se você tivesse que escolher a melhor comunicação, o melhor marketing, qual dessas duas empresas você escolheria? O vídeo de hoje a gente vai analisar a comunicação dessas duas grandes empresas aqui do Brasil. Atento, Manelato! Conseguimos o primeiro óleo do pré-sal. Pra gente acordar. 7 anos já? Tá maluco. Que isso, 7 anos. Ela parece ser uma bebê ainda. Então vamos começar a analisar a comunicação dessas duas grandes empresas. A gente não precisa explicar sobre a Petrobras. A Petrobras é a maior empresa aí do setor aqui do Brasil. Bem, ela se comunica de uma forma bem estratégica, bem corporativa. E a gente tem de outro lado a Prio, que vem se destacando aí nos últimos tempos, não somente no setor, mas eu até estava comentando aqui com o pessoal que eu passo às vezes no shopping, eu vejo o banner da Prio, eu vejo comunicação em locais comuns, que a gente pensa que a comunicação vai ficar ali somente nos pontos onde é de interesse real da empresa, mas não. Então a Prio, por exemplo, é patrocinadora de vários eventos, assim como a Petrobras. Então o que vai diferenciar a comunicação dessas duas grandes empresas? Antes de eu entrar nesse tópico, eu já vou falando, se você gostar desse vídeo, curte, compartilha, segue aqui o nosso canal, que a gente vai deixar esse quadro aqui que a gente está fazendo de forma fixa, analisando a comunicação, analisando o marketing de diversas empresas aqui do setor de óleo, gás e energia, que é o setor que a Estação Criativa é especializada. Então vamos para o que interessa? Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a maturidade institucional da sua empresa, ou dessas empresas que a gente está aí analisando. A comunicação, quando ela é bem feita, ela é um reflexo de uma maturidade institucional. Ela é um reflexo de um bom posicionamento, de uma boa estratégia. E a gente vai entrar nesses tópicos. Quando a empresa ela não tem essa maturidade institucional, alguns pontos, alguns problemas ocorrem. Esses problemas são, por exemplo, você não consegue direcionar a sua comunicação. Você quer falar com todo mundo ao mesmo tempo e acaba não falando com ninguém. Então, ter diversas mensagens, diversos públicos, isso indica que você, a sua empresa, não tem uma maturidade institucional. Um outro ponto muito frequente nessas empresas que não têm essa maturidade é a questão dos conflitos internos. Então, existem muitos conflitos internos. Por quê? Porque você não tem um alinhamento ali no nível da direção, no nível gerencial, para onde que a empresa vai. Isso acaba gerando muitos conflitos que também acabam impactando na comunicação da empresa. Um outro ponto muito frequente dessas empresas que não possuem essa maturidade institucional é o excesso de camadas decisórias. O que isso quer dizer, Larissa? Muita gente tomando decisão e sem um direcionamento muito claro. E gera o que eu falei já, conflitos internos. Então você vê que existe um excesso de camadas decisórias porque você não tem um posicionamento claro. E um ponto também que é claríssimo, eu vejo em todas as empresas que não têm uma maturidade institucional definida, que é o medo de se posicionar. Algumas frases muito frequentes que eu escuto: Larissa, eu acho melhor a gente ficar no básico, vamos só divulgar a operação, vamos só divulgar o que a gente faz, porque, poxa, meu concorrente vai ver, eu fico com medo de falar isso. Quando a empresa ela não tem uma maturidade institucional, é difícil para ela se posicionar, é difícil para ela se mostrar para o mercado, porque ela não tem um direcionamento, ela não tem um propósito de curto, médio e longo prazo. Ela fica perdida ali naquele meio. Larissa, por que você fez toda essa introdução? Para justamente falar da Prio e da Petrobras. E aí a gente vai entrar na Prio porque, assim, eu não vou deixar o meu posicionamento aqui de qual comunicação eu acho melhor, mas vocês podem deixar aqui nos comentários. Mas a Prio, ela vem se destacando aí na sua comunicação. A gente não pode negar. Desde o uso de elementos muito lúdicos na comunicação, se você entrar lá no site da Prio, você vai ver que é um site totalmente diferente do que a gente espera do setor. Até o patrocínio em diversos eventos, a gente vê a Prio presente. Mas a Prio, desde que ela era PetroRio, ela tem o mesmo direcionamento, o mesmo propósito institucional, que é a revitalização de campos maduros, que são aqueles campos que as empresas, na sua teoria, já exploraram e não veem tanto retorno financeiro ali em continuar a exploração. Então, desde a criação da empresa, ele vem com esse propósito de revitalizar esses campos maduros. Então, se você procurar Prio, você vai ver que esse propósito está muito bem estruturado na sua comunicação. Você sabe para onde você vai, qual que é o propósito da sua empresa, qual que é o diferencial da sua empresa? Porque a Prio sabe e ela comunica isso de uma forma muito clara e muito inteligente. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque independente do porte da sua empresa, a sua comunicação, você precisa saber
para onde você vai. A sua comunicação precisa estar alinhada com isso. Seja no seu site, seja nas redes sociais, nos relatórios, tudo precisa estar de acordo com o que você tem como propósito de empresa, tá? E aí eu trouxe primeiro a Prio, porque ela vem comunicando isso de uma forma muito forte, e você vê na história da empresa que nunca mudou, que ela fortalece isso cada vez mais com todas as mensagens e símbolos e locais e redes que ela pode fortalecer. E ainda analisando o caso da Prio, você vê que a narrativa não muda independente do canal. Então é o que eu acabei de falar, seja em relatórios, seja no próprio site, seja em rede social, o posicionamento é sempre o mesmo. E isso indica um ponto importante para a gente já também colocar aqui, consistência na comunicação. Tá? Então se você não tem consistência na sua comunicação, está fazendo errado. Tá? Então, ao longo do tempo, diferentes redes, diferentes canais, a Prio está sendo consistente na sua comunicação. E trazendo também ainda o caso da Prio, ela faz uma coisa que é sensacional. Ela simplifica a sua linguagem sem empobrecer. Então, você vê que você, sendo leigo no assunto, você consegue entender o que a Prio faz. Mas ela não empobrece a sua comunicação, porque ela tem respeito pelas pessoas que estão ali, que é um público mais técnico, é um público que entende muito, e ela também se comunica para esse público. Então ela simplifica a sua comunicação, torna a sua comunicação acessível, sem empobrecer os termos, sem empobrecer, sem deixar realmente ali uma linguagem, vou chamar de burra, mas não é burra, mas uma linguagem muito empobrecida, muito simplificada. Ela tem respeito pelo público que está ali analisando, então, enfim, recebendo esses comunicados, essa comunicação. Esse é um ponto muito importante da Prio para a gente também anotar. E aí vamos entrar já no case da Petrobras, a maior empresa do setor aqui do Brasil. E o cenário da Petrobras é diferente do cenário da Prio, mas isso não quer dizer que esteja errado, não. Como eu falei, eu não vou me posicionar aqui qual empresa está certa ou errada, a gente vai analisar os principais pontos. Quando você olha para a Petrobras, ela tem deveres, obrigações, como nenhuma outra empresa do setor tem. Ela precisa se comunicar com o governo, com a sociedade, com o mercado, investidores, imprensa, enfim, diversos públicos que as outras empresas, obviamente, têm os stakeholders, eles precisam. Mas a Petrobras, a gente entende que por ser uma estatal, ela tem obrigações diferenciadas, tá? Então, quando a gente começa a analisar a comunicação da Petrobras, a gente tem que entender primeiramente esse ponto, porque é um ponto muito importante para o desenrolar de outras atitudes que a Petrobras tem na sua comunicação. Por ela ter essas obrigações na sua comunicação, ela precisa ter uma comunicação muito robusta, muito institucional e tecnicamente muito correta. Tá? Não que as outras empresas não precisem, né? A gente precisa se comunicar de forma correta, mas a Petrobras ela tem um dever de fazer isso. Tá? Por conta de todas essas atribuições relacionadas a ela. E qual que é o resultado disso? O resultado é que a Petrobras ela precisa ter uma comunicação mais formal, mais institucional, uma comunicação que ela precisa às vezes passar por mais níveis de aprovação, ou seja, às vezes pode gerar uma lentidão ali na comunicação, mas porque ela precisa realmente se comunicar para todos esses públicos. Isso não é um erro, isso é uma consequência do ambiente, do contexto que ela está inserida. Então, enquanto a Prio ela consegue se comunicar de uma forma mais estratégica, mais direta, a Petrobras precisa se comunicar também por obrigação institucional. Então, isso pode gerar ali um tom que é o tom que eu falei, um tom mais formal. Até o exemplo do site, que eu acho que é um exemplo bem claro que ilustra isso, que eu já falei lá no início. O site da Prio, quando você olha, a gente consegue ver polvo, porque tem a ver com o campo. A gente consegue ver ilustrações, animações, uma comunicação mais jovial, vamos dizer assim, mais divertida. Quando a gente olha da Petrobras, é nesse tom que eu já falei. É uma comunicação mais séria, mais institucional, baseada ali nas regras, nos conceitos. Isso não é certo ou errado, isso é contexto, isso é posicionamento. Então você consegue ver dois posicionamentos. Então, como a Prio ela quer se destacar, ela quer se diferenciar da Petrobras, ela vem apostando de forma bem certeira, na minha opinião, nessa comunicação mais disruptiva para o setor e para a empresa, tá? Então, uma comunicação muito diferente aí do que as outras empresas fazem e acham que devem fazer. Então, se você
tá aí por trás, tem uma empresa e acha que, não, eu tô nesse setor de óleo e gás, eu tenho que ser super sério, entenda primeiro qual que é o posicionamento da sua empresa, para onde ela vai, como ela se comunica, para entender o que você pode e o que você não pode fazer. Então vamos concluir aqui esse vídeo. Deu para pegar aí os tópicos que essas empresas têm de diferenciação no mercado, como que a Petrobras se posiciona, como a Prio se posiciona. A gente conseguiu ver vários elementos que reforçam essa comunicação e a gente pega principais tópicos aqui para você tirar de insight desse vídeo. Então, o primeiro ponto é que a comunicação ela é consequência da clareza estratégica. Se você não sabe para onde a sua empresa vai, quem você quer atender, como você quer atender, curto, médio e longo prazo, você não vai ter clareza estratégica o suficiente para criar um posicionamento institucional e se comunicar de forma brilhante como essas duas empresas fazem. Então esse é o primeiro ponto aí para você anotar no seu caderno, para você verificar se na sua empresa já está funcionando e rodando bem. Consistência vale mais do que volume. Então se você pegar em ambas as empresas, tanto Petrobras quanto a Prio, eles têm o mesmo discurso, o discurso não muda. A gente pode ter nuances desse discurso, mas ele é fixo, ele é atemporal. Então, existe uma consistência, não somente no discurso, mas em todas as distribuições desse discurso, seja em rede social, seja em relatório, independente do canal e da forma. Existe uma consistência nesse discurso. Respeito ao público técnico, isso gera muita confiança também da marca. Como eu falei lá no caso da Prio, ela simplifica a sua comunicação, ela usa elementos lúdicos, ela brinca com a comunicação, mas com respeito ao público que está ali consumindo isso. Porque é um público que sabe o que está falando, que entende daquilo dali e que, enfim, ele quer compreender aqueles termos, mas ele não quer também receber uma comunicação muito boba, muito desalinhada. Tá? Então, respeito ao público técnico vai te gerar aí uma reputação, vai te gerar um bom caminho aí na sua comunicação. Um tópico que eu não trouxe antes, mas que essas duas empresas também dão um baile, é que a comunicação, quando ela é feita da forma correta, quando ela é alinhada, ela acaba tirando aí alguns problemas de riscos reputacionais que essa empresa poderia ter. Então, quando você tem essa comunicação certeira, você diminui esses riscos reputacionais. Por quê? Porque você sabe o que pode, o que não pode, para onde você vai, para onde você não vai, como comunicação, como empresa e como, enfim, time, tá? Então, esse é um ponto muito importante das empresas que querem se comunicar bem. E para a gente finalizar esse tópico aqui, esse bloco, quando a mensagem é clara, isso vai facilitar decisões internas e externas. Trazendo de novo o exemplo da Prio, ela sabe que ela quer atuar em revitalização de campos maduros. Então, você não vai ver a Prio comunicando outra coisa além disso. Ela sabe, ela tem uma mensagem muito clara, então a decisão é muito certeira, a decisão é muito clara. E isso reverbera em toda a sua comunicação também. Esse vídeo todo aqui, você pode estar achando que é um vídeo sobre marketing, mas não é só sobre marketing, é sobre estratégia, é sobre cultura, porque o time, as empresas, eles têm times muito bem alinhados, muito bem centralizados com essa cultura, e é sobre também maturidade empresarial. Tá? Então, todo o contexto desse vídeo você entende que são duas grandes empresas com maturidade institucional e da comunicação também. Então, uma maturidade muito grande que consegue fazer com que as duas se posicionem muito bem e que consigam se diferenciar aí de diversas outras empresas do setor. Então, esses são estudos riquíssimos de marketing, de comunicação, que você pode aí entrar nos sites, entrar nas redes sociais, ler os relatórios, que você vai perceber todos os aspectos que eu trouxe aqui nesse vídeo. Se faz sentido para você, se você gosta desse tipo de vídeo, você pode deixar um comentário aqui ou pode seguir a Estação Criativa aí nas redes sociais. O meu intuito aqui é trazer sempre essas análises sobre marketing, sobre empresas do setor e apoiar empresas como a sua, que está aí assistindo do outro lado, a ter uma comunicação alinhada, estratégica, uma comunicação realmente do futuro e inovadora. Então, se você gostou, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.